Estamos ao vivo, galera, para mais uma aula, mais uma mentoria aqui ao vivo no Instagram. Então, para quem é novo aqui, sejam bem-vindos ao nosso Instagram, às nossas redes sociais. E estamos agora começando a fazer testes de fazer algumas lives aqui exclusivas no Instagram. Normalmente a gente fazia as lives lá no YouTube, inclusive essa semana tivemos várias lives incríveis. E também uma das lives que a gente fez, que foi muito bacana, foi a live que a gente fez nessa semana aqui no Instagram. E agora a gente vai continuar com mais lives dessa aqui para todos vocês. E hoje teremos nossa mentoria ao vivo também. E tivemos também algumas coisas interessantes lá no YouTube. A gente fez, se eu não me engano, acho que foi ontem e antes de ontem, na quarta e na quinta-feira, a nossa live lá no YouTube, que foi tirando hinos de ouvido, que foi uma live que vocês gostam bastante, onde eu tirei dois hinos. No primeiro dia foi um hino que deu muito trabalho, que foi no violão, a gente demorou bastante, mas foi muito legal para vocês poderem entender um pouco desse processo de como que a gente faz para poder tocar de ouvido. E a segunda live que a gente fez ontem, na quinta-feira, foi lá no YouTube também, que foi incrível, que foi no teclado, onde eu tirei um hino e expliquei para vocês todo o passo a passo que vocês precisam saber para conseguir tocar perfeitamente de ouvido. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão de contexto no estudo de vocês, porque eu percebo que muita gente às vezes fica pegando pequenos fragmentos na internet na hora de estar estudando. Qual é o problema disso, galera? Se você pegar simplesmente fragmentos de informações na internet, você nunca vai conseguir estar evoluindo, estar desenvolvendo. E eu percebo que muitas pessoas estão tendo essa dificuldade, não conseguem evoluir, não conseguem aprender, justamente por não saber como estudar, por não ter contexto no que está estudando. E pelo fato de estudar pequenos fragmentos de informações, acaba não entendendo o contexto como um todo e acaba desistindo, acaba não aprendendo nada. Então é muito importante vocês saberem isso para conseguir se desenvolver e evoluir cada vez mais. Então esse vai ser um dos temas da nossa live de hoje e depois eu vou abrir para perguntas, para quem tiver alguma pergunta poder deixar nos comentários ou poder participar aqui por vídeo chamada também, poder deixar sua dúvida que eu vou estar respondendo todos vocês. Só lembrando que as nossas lives é de segunda a sexta-feira e hoje, por ser sexta-feira, vai ser a nossa última live dessa semana. E depois a gente volta normalmente com o nosso cronograma de aulas na segunda-feira. Aí a gente vai começar a fazer as lives também lá no YouTube, que vai ser mais prático. Mas é importante vocês entenderem também que a gente precisa dessas lives mais teóricas também, para vocês entenderem exatamente o que você precisa estudar para conseguir se desenvolver. Muita gente, às vezes, simplesmente quer pegar o instrumento e sair tocando, mas não sabe exatamente o que vai ter que estudar ou o que precisa melhorar e acaba tocando qualquer coisa, acaba estudando qualquer coisa de forma aleatória e não consegue se desenvolver, não consegue ter um bom resultado. Então, a live de hoje vai ser muito importante para vocês entenderem esse contexto, entender como estudar, o que estudar, para vocês conseguirem depois, quando for criar o cronograma de estudo de vocês, fazer mais sentido, tá bom? Então vamos nessa, olha só. Que tem a ver essa questão que eu falei para vocês sobre contexto e saber exatamente como estudar e o que estudar? Isso é muito importante vocês entenderem, porque a maior parte das pessoas que entram em contato comigo fala o seguinte: professor, quero aprender, estou tentando estudar um hino, estou tentando estudar algum assunto em específico, mas eu não consigo evoluir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quem toca violão normalmente fala que tem dificuldades com os acordes, outros falam que tem dificuldade com pestanas, outros falam que tem dificuldade, por exemplo, em tocar de ouvido ou com os ritmos. Quem toca teclado, a mesma coisa. Às vezes fala: ah, professor, só sei tocar no tom de dó maior, ou eu sei tocar um hino, mas eu não sei os ritmos muito bem. Se alguém começa a cantar, eu não consigo continuar evoluindo, continuar acompanhando os irmãos, porque eu acho muito difícil, eu não sei qual é a próxima nota. E assim por diante. Aqui é só alguns exemplos para vocês entenderem, mas cada pessoa vai ter a sua dificuldade e a sua facilidade na hora de estar estudando. O que vocês precisam entender é que na hora da gente estar estudando, evoluindo, aprendendo, você não tem que simplesmente tentar estudar um fragmento de informação e muito menos estudar apenas o que você acha ser a coisa correta, o assunto correto para você estar aprendendo, mas sim você estudar exatamente o que você precisa e não o que você quer. Normalmente a gente quer estudar o quê? O que nos convém e o que é mais fácil. Normalmente as pessoas falam: ah, eu vou tocar um hino, que é o que mais acontece, as pessoas pegarem um instrumento e tentar aprender um novo hino. Aprender um novo hino vai ser bacana? Sim, é sempre muito importante, porque isso vai te motivar
a estudar cada vez mais e também vai ter uma outra importância, que você vai estar tendo prática com o seu instrumento. Então, pelo fato de ser algo que a gente gosta de fazer, que é tocar os hinos e ter prática com o instrumento, estar tocando, isso é muito bom para o nosso ego, é muito bom para a nossa motivação. Mas saibam que tocar um instrumento, você se tornar um músico, vai muito além disso. Se você simplesmente só sabe tocar o hino, só treina a parte prática, você não é um músico, você simplesmente é um mero reprodutor de hinos. Você é mero reprodutor do que você está vendo. Mas a gente que somos músicos, principalmente cristãos, a gente tem que ir muito além disso, a gente tem que pensar muito bem na música. Se eu chegar hoje, ó, quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Se eu falar para vocês, ó, eu tenho o hino tal, dou uma cifra para vocês tocarem. O mesmo hino para todo mundo. Se eu pedir para cada um de vocês tocarem o mesmo hino, só que eu vou falar, ó, faz esse hino primeiro batido, com o ritmo. Todos vai conseguir tocar. Quem toca violão, se eu chegar e falar, toque esse mesmo hino, só que totalmente com pestanas, todos os acordes vai ser pestanas. Você é capaz de tocar isso? De fazer completamente pestana um hino? Ou, por exemplo, se eu chegar para você e falar, ó, agora eu quero que vocês toquem esse mesmo hino, só que eu quero que vocês façam ele completamente com dedilhados. Você conseguiria fazer isso? Transformar esse hino? Essas técnicas que eu estou falando são ferramentas que a gente tem para mudar a forma de tocar e criar alguns arranjos. E esse que é o mais importante e é o que eu acho mais interessante, mais bonito na música popular. Como eu já disse para vocês, eu sou formado em música, fiz faculdade de música e eu sou formado em música popular e não erudito. E esse é o diferencial que eu falo para vocês entre a música popular e a música erudita. Essa que é a magia da música popular e que é o encanto que eu tenho pela música popular. Porque a música erudita você vai aprender, não estou desmerecendo a música erudita, ela também tem seu papel. Mas a música erudita, normalmente, ela é uma música que você vai aprender a reproduzir o que já está escrito. Então chega um maestro, por exemplo, e escreve um super arranjo muito bonito para você tocar. Se você é um bom músico erudito, você vai saber interpretar aquela música, pegar aquela partitura e tocar exatamente do jeito que foi escrito. Isso tem o seu valor? Sim, é importante demais. Só que a vantagem da partitura é que você vai aprender a reproduzir e tocar muito bem esse hino dentro da música erudita e tocar perfeitamente. Só que agora o que é que eu não gosto dentro desse tipo de música? Se você ouvir uma orquestra, por exemplo, tocando aqui em Ribeirão Preto, a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, se for a orquestra de Ribeirão Preto tocando, como o pessoal, os músicos são muito bons, você vai ouvir idêntico aquela música exatamente do jeito que o compositor escreveu, do jeito que o Beethoven escreveu. Se você ouvir essa mesma música tocada pela Orquestra de São Paulo, do Rio de Janeiro, vai ser exatamente do mesmo jeito. Se você ouvir, por exemplo, a orquestra lá do Japão, dos Estados Unidos, de qualquer parte do mundo tocando, eles vão tocar idêntico, exatamente do jeito que foi escrito. Isso é bom demais, só que eu não gosto disso. Agora, a música popular. Qual que é o seu papel e por que eu acho tão interessante a música popular? Que você não vai ficar preso exatamente ao que foi escrito. Na música popular, você vai aprender a criar em cima desses hinos. Você vai aprender a criar em cima dessas músicas. Então, você consegue pegar, por exemplo, o hino da harpa cristã, que tem 3 acordes, por exemplo, indo conversão, você pode tocar ela batida, com dedilhado, você pode tocar ela não só com 3 acordes, mas com 4, com 5, com 10. Se você for um bom músico que entende bem de harmonia, você vai conseguir tocar esse mesmo hino com 30 acordes, com 50 acordes. Isso que eu acho interessante na música popular, porque se você ouvir 10 pessoas tocando o mesmo hino, as 10 vai tocar diferente. Diferente da música erudita, que todo mundo toca igual, na música popular cada um vai tocar de um jeito diferente. Só que não quer dizer que pelo fato de estar sendo tocada diferente, está errado. Todo mundo vai estar tocando em versões diferentes, só que todas vão estar corretas. Isso que eu acho muito bonito na música popular. Só que para isso você precisa do quê? De alguns atalhos, de alguns caminhos para você conseguir tocar bem. E aí vocês precisam de ferramentas para poder estar estudando. Então você precisa entender muito bem sobre, por exemplo, sobre funções harmônicas, isso dá muita harmonia, isso dá muito improvisação, você precisa estudar muito sobre ritmos, você precisa estudar muito sobre campo harmônico, você vai precisar estudar também leitura de partitura, tipos de dedilhados e aplicações de cada um deles. Isso aqui é só alguns dos temas para vocês se situarem. Para quem toca, por exemplo, violão, você precisa estudar caged, você precisa estudar pestanas. Para quem toca teclado, você vai precisar estudar apogiatura.
estudar o campo harmônico, todas as tonalidades, ciclo das quintas, ciclo das quartas, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês parece que é algo complexo. Não é fácil, porque é muito conteúdo, é muita coisa para ser estudado, mas sim é possível todo mundo conseguir. Então, quando eu falo sobre isso, existe uma construção na hora da gente estar estudando, de estar aprendendo. Agora, o que eu percebo, normalmente as pessoas, e eu resolvi inclusive trazer essa live justamente por conta disso, que eu tô vendo muita gente falando que já desistiu da música muitas vezes, tá tentando aprender há muito tempo e não consegue aprender, é justamente por conta disso. Porque muitos de vocês não sabem nem o que existe para a gente estar estudando, primeira coisa. Segunda coisa, às vezes até sabe o que tem que estudar, mas não sabe como encontrar esse conhecimento, esse conteúdo. E aí vem os problemas. Por exemplo, na internet, ela veio para facilitar a nossa vida. Mas às vezes, ao invés dela facilitar, ela dificulta muito mais. Na época que eu estudava, eu não tinha acesso à internet. Na verdade, quem tinha internet era só empresas. Então, o que eu fazia? Eu ia atrás de livros. Eu ia ler livros, eu ia entender os métodos. E qual que é a vantagem dos livros? Quando você pega para estudar alguma coisa seguindo um livro, você vai ter um começo, um meio e um fim. Então aí tem um contexto como um todo e você vai entender todo aquele contexto, você vai entender todo aquele assunto. Então, por exemplo, eu quero estudar encadeamentos de acordes. O que eu preciso para me estudar encadeamentos de acordes? Eu vou precisar entender sobre inversões de acordes, sobre formação de acordes. Olha só, que tem um contexto. Só para você entender bem encadeamentos, você precisa saber sobre tríades, tétrades, formação de acordes, inversões de acordes, para você criar o seu próprio encadeamento e descobrir exatamente aonde que está mais próximo. Só que hoje em dia, as pessoas, pelo fato de só seguir a internet, acaba pegando só fragmentos de informação, sem ter um contexto. E qual é o maior problema disso? Se você segue desse jeito, você simplesmente vai pegar um pedacinho de informação, vai pegar outro pedacinho de informação e vai misturar tudo isso. No final das contas, você não vai conseguir entender o contexto. E aí o que acontece? Ao invés de te ajudar, atrapalha mais. A gente tem mais dúvidas do que esclarecimento sobre aquele assunto. E aí eu vejo que tem muita gente que tem esse tipo de formação. Às vezes toca super bem no teclado ou toca super bem o violão, só que eu falo sobre qualquer tema desses, as pessoas não entendem. Se eu chego e falo, você está tocando dentro do encadeamento, ou você está fazendo a primeira inversão, segunda inversão, você está fazendo a condução tal, as pessoas olham para mim e falam, mas o que você está falando? Eu nem sei o que você está dizendo, eu não entendo sobre isso. Ou eu falo para a pessoa que toca violão, isso aqui é um dos modelos do Caged, ou isso aqui veio dos modos gregos, isso que você está usando, a melodia desse hino está dentro da escala lídio, mixolídio. As pessoas olham para mim e falam, meu Deus, o que você está falando, professor? Eu não entendo nada disso. Porque são pessoas que estão estudando pequenos fragmentos de informações e não estão estudando o contexto como um todo. Então eu estou trazendo isso para vocês a título de curiosidade e para mostrar para vocês que existe um outro universo de estudo de música e que é importante vocês seguirem esse universo da forma correta na hora de estar estudando. Se você estuda simplesmente pegando pequenos fragmentos, mas não tem um conhecimento já formado mesmo, um conhecimento mais completo, saiba que provavelmente você vai ter dificuldade durante sua vida toda na hora de estar aprendendo e na hora de estar estudando. Por que eu estou falando sobre isso, galera? Hoje em dia, nessa era digital que a gente vive, se você pegar só fragmentos de internet e não tentar buscar mais conhecimento além daquilo que você vê, você sempre vai ser um músico limitado. E eu falo isso porque eu vejo muitos alunos comentando, professor, estou desistindo da música. Daí eu falo, por quê? Eu estou tentando aprender a tocar, por exemplo, um ritmo, mas eu não aprendo os ritmos, eu sei esse daqui. Daí eu falo, tá, mas por que você não sabe ritmos? Porque eu aprendi só dentro de um hino, mas não entendeu o conceito, a concepção daquele ritmo. Ou às vezes fala, professor, eu não sei como que eu faço dedilhado. Eu só sei tocar e ensina. Normalmente quem toca teclado, principalmente, tira aquele hino Aleluia da Gabriela Rocha. Muita gente gosta. Mas só sabe um tipo de dedilhado. Mas não consegue procurar em aprofundar exatamente nesse tema. Em entender da onde vêm os dedilhados, quais são os tipos de dedilhados, quais são os tempos de dedilhados, aonde encaixa cada um desses dedilhados. E para você aprender isso, você precisa entender o contexto como um todo. Então não estou falando que a internet é ruim, a internet é muito boa, mas vocês precisam buscar a mais do que isso. Até um curso online, não precisa ser um curso presencial, já vai ajudar vocês. Por quê? Ele tem um começo, um meio e um fim. Ou um curso presencial com o professor tem um começo, um meio e um fim. Agora, você pegar pequenos fragmentos de informações, isso não vai, infelizmente, transformar a sua vida.
Eu sou um aluno que a vida inteira estudei com grandes professores. Qual a vantagem disso? Eu sempre tive bons professores que eles sempre me ajudaram muito. Quando eu ia estudar, eles me passavam um passo a passo. Eles falavam, ó, estuda isso aqui primeiro, depois, ó, estuda isso depois, estuda isso. E eu fui construindo uma base muito mais sólida na hora de eu estar estudando. Só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Só para mim poder estudar teoria, eu fiz 3 cursos de teoria diferentes. Cada um desses cursos eu levei um ano para mim poder fazer o curso completo. E eu lembro certinho que quando a gente ia fazer o curso de teoria, a gente tinha uma aula, ou às vezes a gente tinha 2, 3, 4 aulas só sobre um tema. Então, por exemplo, eu vou estudar sobre formação de escala. Como que funciona a formação de escalas? Existem 2 formas. Eu posso usar o ciclo das quintas e o das quartas, usando a regra Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, ou similar Ré, Sol, Dó, Fá, ou eu posso usar aquela outra regra que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso tudo a gente entendeu a concepção de como que funcionava, a gente teve vários exercícios que a gente fez em cima disso para poder entender somente sobre formação de escalas. Agora, eu tive uma outra aula somente falando sobre formação de acordes. Uma não, várias aulas. Tríades maiores, como que vai funcionar? Tríades menores, tríades aumentadas, tríades diminutas. Agora a gente vai estudar tétrades. Acordes maior com sétima maior, menor com sétima maior, maior com a sétima menor, menor com a sétima menor. Já são categorias diferentes. Para cada um desses temas, dentro de formações de acordes, a gente precisava de uma aula somente para cada um desses tipos de formação de acordes. E aí, em cima disso, tinha vários exercícios, mas existe uma construção, não é também simplesmente você falar, acho que hoje eu vou estudar tal assunto. Não é desse jeito que funciona, você precisa de uma construção do que você está estudando. O que vem primeiro? Por exemplo, o estudo de formação de acordes ou o estudo de formação de escalas? Primeiro vem formação de escalas, porque os acordes vai ser baseado dentro de uma escala. Por exemplo, isso é só para vocês entenderem. Tudo isso que eu estou falando é só sobre teoria. E eu tive um ano só de teoria, cada aula era um tipo de assunto. Mas só a teoria basta? Não, aí vai ter a prática. Eu vou ter algumas aulas só sobre pestana, por exemplo, para transformar, mapear todo o braço do violão com as pestanas. Então, como que funciona as pestanas maiores? Aonde fica cada uma delas? Depois eu tive uma outra aula sobre pestanas menores. O que difere? Quais são os modelos de cima, modelo de baixo? Como que eu crio uma pestana na sexta corda, ou com a fundamental na quinta, ou com a fundamental na quarta corda, por exemplo, só para vocês entenderem. Agora, como que eu faço uma pestana maior, uma pestana menor, aumentada, uma diminuta? Tá vendo que existe um conceito em cima disso? Tem que ter um contexto quando você vai estudar e existe uma construção desse assunto. Eu vou entender como um todo esse assunto, aonde começa, como funciona, como que eu monto, quais os exercícios que eu tenho que fazer, quais os hinos que eu tenho que aplicar isso para me entender como um todo. Só que hoje em dia tudo isso faz sentido na minha mente, porque eu estudei dentro de um contexto e estudei cada um dos assuntos completamente. Então eu teve um começo, um meio e um fim. Então cada informação, cada tema que eu estudava, eu entendia ele num âmbito geral e a partir daí eu tinha aquele conhecimento inteiro. Agora, o que acontece hoje em dia? As pessoas chegam e falam, eu estou estudando. Daí eu falo, o que você está estudando? Eu estou estudando pestana, por exemplo. Daí eu falo, o que você sabe sobre pestana? Sei só esse modelo. Você não está estudando o contexto, você está pegando um pequeno fragmento daquele tema e está estudando. Qual que é o problema disso? Você vai saber aquele pequeno fragmento, você vai saber, mas não sabe por que dá certo aquilo, não entende o contexto como um todo e sempre vai ter dificuldades. Então é importante vocês entenderem isso, porque na hora da gente estar estudando, a gente precisa ter a informação inteira e não pequenos pedaços de informações. Senão você vai ter mais dificuldade, vai mais te atrapalhar do que te ajudar na hora de você estar estudando. E muita gente está chegando até mim, mandando mensagem para mim e está falando justamente sobre isso. Falando, professor, tentei aprender, mas eu desisto da música. É muito difícil, eu não nasci com dom. Normalmente a gente vai culpar quem? Vai culpar o dom, vai falar, não nasci para isso, eu não tenho jeito para isso. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, o médico do Johnny, do meu cachorrinho, ele é oncologista, um cara super, super gênio, ele é super inteligente. Vocês sabem que para você passar, por exemplo, num curso de veterinária, você tem que passar, é a mesma coisa, a prova tem a mesma dificuldade de uma prova de medicina. Por quê? Um veterinário ele é um médico só que de bichos, de animais.
Então, para você passar numa prova dessa, você tem que ser muito inteligente, tem que estudar bastante. E ele mesmo falou: eu sempre tive muita facilidade com muitas coisas, mas na música eu nunca tive essa facilidade. Eu não tenho dom. Para pensar. Ele não é médico de animais, ele não é veterinário, e não é só um veterinário comum, ele é um dos melhores do Brasil. Inclusive, ele ganhou há 2 anos atrás como o melhor oncologista veterinário do Brasil inteiro. Pensa se o cara não é gênio, se ele não é muito inteligente. Só que ele não aprendeu veterinária, ele não conseguiu chegar nesse nível. E ele também não conseguiu, assim como eu falei para vocês, se tornar um dos melhores veterinários do Brasil. Ele precisou ter dom para isso? Não. Ele precisou simplesmente estudar. Na música, o que acontece? As pessoas, quando não conseguem aprender, elas jogam justamente a desculpa no dom. E falam: professor, não nasci com dom. Eu não tenho jeito, não levo jeito para isso. Ou então a gente usa outra desculpa. A gente fala: eu acho que a minha idade não é para isso, já passou, já sou mais velho, já tenho mais de 40 anos, já tenho 60 anos, eu devia ter aprendido quando era criança, que eu tinha mais facilidade. Na verdade, ninguém tem facilidade para nada, galera. Para a gente aprender qualquer coisa, a gente precisa o quê? Suar a camisa, a gente precisa buscar esse conhecimento em qualquer área. Se você é, por exemplo, um administrador de empresa, se você é um contábil, você trabalha como contador, se você é um engenheiro, se você é um advogado, qualquer área que você vai atuar, o que você precisa fazer? Você precisa estudar. Se você estuda, você consegue chegar nesse nível, você consegue aprender e se desenvolver cada vez mais. Agora, para pensar, se você não faz isso, se você não estuda, como que você vai conseguir aprender algo? E é a mesma coisa na música. Eu vejo que muitas pessoas sempre estão querendo aprender, mas eles querem aprender como? Sozinhos. E não quer buscar um professor, não quer buscar um mentor, alguém que vai instruir. Tudo que eu sei hoje em dia, as pessoas olham e falam: nossa, você toca bem, você tem muito conhecimento, professor, na música, você tem uma facilidade. Ou às vezes chega para mim e fala: que dom maravilhoso que você tem, professor. Na verdade, eu fico até triste quando as pessoas falam isso, eu fico ofendido, eu me sinto ofendido. Por que eu me sinto ofendido? Eu gostaria muito de ter dom, de ter essa facilidade que muita gente acredita que eu tenho. Mas infelizmente eu não tenho. Eu tenho uma extrema dificuldade de aprender qualquer coisa nova dentro da música. Mas por que eu consegui chegar no nível que eu estou hoje? Porque eu ralei muito, eu estudei muito, eu tive grandes professores. Para quem não sabe da minha história, eu já estudei com mais de 10 professores aqui da minha cidade. Eu precisei fazer faculdade de música. Eu saí da minha cidade para me poder estudar com outros professores que estão bem longe daqui. Para vocês terem uma ideia, eu moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e eu ia para São Paulo, na capital, para me poder estudar. Isso leva, para vocês terem uma ideia, quase 7 horas de viagem só de ida e mais 7 horas de viagem só para voltar, para me chegar no conhecimento que eu tenho hoje. Eu continuo até hoje estudando porque música não tem fim. Aí as pessoas olham para mim e falam: nossa, professor, que facilidade, que dom maravilhoso. Não é dom, galera. É muito estudo, é muito esforço. E eu sei que eu não tenho facilidade porque sozinho eu nunca consegui aprender. Mas eu sempre busquei o auxílio de grandes outros professores que eu tive e eles me ajudaram e me mostraram o caminho. E por que eu estou falando sobre isso? Justamente para vocês não desistir, porque eu estou vendo que muita gente está querendo desistir da música ou me manda mensagem falando que não vai aprender, que não consegue, que já tentou e está desistindo. Só que o intuito desse canal, como eu sempre falei para vocês, no nosso canal sempre foi transformar músicos iniciantes, intermediários e músicos preparados para tocar no reino de Deus. Provavelmente, muitos de vocês que estão aqui assistindo essa aula, essa live aqui, na sua igreja não tem músico nenhum. Provavelmente na sua igreja tem 1 ou 2 músicos e a obra de Deus está precisando de músicos preparados para tocar no reino de Deus. Quem são essas pessoas que vai estar tocando no reino de Deus? É vocês. Agora, se você desanimar, se você desistir disso, dessa missão que ele colocou na sua mão, você vai estar enterrando o seu talento. E se ele colocou já isso nas suas mãos, é para você fazer a obra bem feito. Se você desiste, quem vai ser outra pessoa que vai fazer isso? Então, às vezes, a gente tem as nossas limitações, e isso é normal, é comum. Todos nós temos as nossas limitações, inclusive eu tenho a minha limitação, e sempre vamos ter. Agora, se a gente simplesmente ignorar esse chamado que Deus deu para a gente, você vai estar enterrando seu talento. E a obra de Deus vai ficar carecendo e perecendo por falta de vocês tocando no reino de Deus. Professor, mas eu não nasci com dom. Eu vou deixar para outras pessoas que têm dom.
Quem são as pessoas que têm dom que você acredita? Será que você acredita que as pessoas que têm dom são as pessoas que já tocam? Você já procurou conversar com elas e saber a história de cada uma delas? Se o problema realmente é que eles têm facilidade ou se é porque eles estudaram muito. Às vezes a gente não quer abrir o olho para isso. Às vezes a gente acha que as pessoas que fazem qualquer coisa com excelência só conseguem fazer aquilo porque tem dom ou porque tem facilidade. Na maior parte das vezes, tem muito mais a ver com transpiração do que com inspiração. As pessoas acham que a gente precisa ter inspiração para conseguir fazer as coisas. Não, não precisa ter inspiração, a gente tem que ter transpiração. É estudar muito por muito tempo. Quando vocês vê eu tocando, vocês falam: "Ah, mas você tem muita facilidade". Não, não tenho facilidade. Eu estudava, para vocês terem uma ideia, 12 horas por dia. Eu já cheguei a estudar 16 horas em um dia. Quando eu era mais novo, na época que eu não trabalhava, que eu só morava com meus pais, só estudavam, estava no colegial, tinha uns 15 anos, eu estudava 16 horas por dia, para vocês terem uma ideia. Para isso que eu tive que fazer, que eu tive que pagar o preço para me chegar no nível que eu sou hoje. Então vocês também precisam fazer isso. Aqui, ó, a Silva Cida falou: "Professor, você tem o dom sim. Você cumpriu a palavra de Deus de aperfeiçoar o dom que Deus está em ti." É verdade, não. Eu granjeei o talento que ele confiou na minha mão. Dom nada mais é, para quem não sabe a definição de dom, a diferença entre dom e talento. Dom é um presente. Dom é algo que Deus te dá. Então, quem são as pessoas que têm dom? São raramente as pessoas que têm dom. Uma pessoa que eu gosto de usar aqui como exemplo para vocês é, por exemplo, Thomas Edison. Para quem não sabe quem foi Thomas Edison, foi a pessoa que criou a lâmpada elétrica. Então ele sim, ele tirou algo do absoluto zero. Ninguém tinha criado a lâmpada até então, ele foi o primeiro a descobrir. São pessoas fora da curva. Existem algumas poucas pessoas que têm dom, que elas não aprendem com alguém, elas desenvolvem algo do nada. Então é um dom de Deus. É quando você tem um presente. Existem algumas poucas pessoas que nunca foi à aula de música. Não é pessoas que aprendeu vendo vídeo, não. São pessoas que aprendem algo do zero, do absoluto zero. Quer ver um exemplo que eu acredito que é dom? São pessoas que nascem com ouvido absoluto. São pessoas que nunca estudaram, nunca fizeram nada para poder ter o ouvido absoluto, mas elas têm ouvido absoluto. Elas conseguem ouvir o som e interpretar que nota é essa. E isso não é com estudo, são pessoas que já nascem com isso. Então isso sim é dom. Agora, quando você precisa granjear esse talento, quando você precisa estudar, isso não é dom, isso é talento. Então Deus entrega, confia na sua mão talento. Todos vocês que estão aqui participando têm talento. Por quê? Se você já está aqui com esse interesse acompanhando a gente, é porque você tem um sonho de se tornar um músico para tocar na igreja. Se você está aqui, você já gosta de um instrumento, isso foi Deus que colocou no seu coração. Então isso é um talento que Deus colocou nas suas mãos, mas você também não quer dizer que pelo fato de ter o talento, você vai ser um grande músico. Porque lembra da parábola dos talentos? Deus fala sobre a pessoa que ele confiou 5 talentos, teve outro que ele confiou 3 talentos e teve outro que ele confiou 1 talento. O que tinha 5 talentos, ele granjeou esses talentos e dobrou o quanto que ele tinha. Então ele tinha 5, ele granjeou mais 5 e ficou com 10. O que tinha 3 granjeou mais 3 e ficou com 6. E o que tinha 1 enterrou o talento dele. Então aí que está a diferença. Você ter essa vontade de tocar, isso já é Deus que colocou. Todas as coisas vêm do coração de Deus. Inclusive, tem a palavra que fala: nada vem de nós, tudo vem dele. Então, se você já tem essa vontade de tocar, você já tem um talento. Ele já confiou isso nas suas mãos. Agora, basta você ou granjear esse talento ou você enterrar. Por isso que eu falo para vocês, muita gente está enterrando esse talento e está falando: é muito difícil, não é para mim, e está desistindo no meio do caminho. Agora, as pessoas, pode ver que nas igrejas, normalmente, são as mesmas pessoas que fazem tudo. Você vê que a pessoa, por exemplo, ela por exemplo, obreiro na igreja, ela é a mesma pessoa que toca, às vezes ela é a mesma pessoa que prega, ela é líder de algum grupo, às vezes é regente, às vezes sai para fazer visita. Você vê que é as mesmas pessoas. São pessoas que estão fazendo o quê? Que estão granjeando talentos. A partir de um talento que ela teve, ela começa a granjear, fazer aquilo muito bem feito, aí pega outras coisas para fazer dentro da igreja e vai granjeando. Deus vai abençoando ela porque ela está se esforçando, está fazendo melhor e automaticamente ela vai tendo mais facilidade. Mas se você não fizer nada por isso, ou se você simplesmente desistir da música, você vai estar enterrando seu talento.
Assim como eu tive que fazer. Eu nunca tive facilidade. Dom é quem tem facilidade. Eu não tenho facilidade. Eu acredito que muitos de vocês também não têm. Mas isso não quer dizer que você não vai ser capaz de aprender a tocar um instrumento com excelência. Se você granjear esse seu talento com esforço e dedicação, com certeza você vai conseguir. Então, qualquer coisa na nossa vida, se você quer fazer perfeitamente, se você quer fazer muito bem, você precisa do quê? Granjear o seu talento, você precisa de esforço. Mas não adianta ser esforço sem ter inteligência. Muita gente chega e fala, professor, eu vou aprender em nome de Jesus. Não adianta você falar que vai aprender em nome de Jesus e não fazer nada para isso. Se você simplesmente falar, vou aprender pelo meu esforço, vou orar muito para aprender, você vai aprender? Não, se fosse assim, ninguém precisaria ir para a escola, ninguém precisaria fazer vestibular, fazer cursinho preparatório, a gente precisaria simplesmente orar. Você já viu alguém se preparar para fazer uma faculdade só orando? Não, eu nunca vi uma pessoa que fez isso, eu nunca vi um testemunho desse. Alguém fala, nossa, professor, eu passei o ano inteirinho orando e eu passei no curso de medicina. Você já viu isso? Não. A fé sem ação é vazia, não adianta você ter muita fé e não ter ação nenhuma. Deus vai te ajudar, vai te abençoar, se você tiver o quê? Orando, mas também tendo ação. Se você tiver também fazendo algo para conseguir melhorar. Então a gente precisa ter essas duas coisas. Algumas pessoas espiritualizam muito as coisas, mas deixam de ter ação também. Então a gente precisa ter inteligência na hora de estar estudando também. Eu quero passar num curso de medicina. O que você vai fazer? Qualquer curso? Não, você vai pegar o melhor curso que tiver. O melhor curso preparatório para você passar em medicina. Eu quero ser um grande músico. Você vai pegar o pior professor que tem? Não. Você vai pegar um professor bom que está tendo resultados e que tem vários alunos que já estão tendo resultado também. Então é a mesma coisa e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, eu quero aprender a tocar um instrumento. Só pela força do seu punho você vai conseguir? Ou só por você querer muito você vai conseguir? Não, infelizmente não. Você vai ter que estudar com inteligência. Muita gente às vezes chega e fala, professor, eu estudo por dia 5 horas. Isso é necessário para mim poder aprender? Não sei, depende do jeito que você está estudando. Porque se você não sabe exatamente o que você tem que treinar, exatamente o que você tem que estudar, não vai resolver. Você pode estudar 10 horas, 12 horas. Se você não sabe o que estudar, você vai ficar repetindo o que você já sabe. E isso não é estudo. Muita gente confunde tempo que está tocando instrumento com estudar. Se você estuda, por exemplo, 20 minutinhos por dia, mas é direcionado, você sabe exatamente o que você tem que estudar, vai ser muito mais eficaz do que você estudar 5 horas sem saber o que você está estudando. Se eu chego para você hoje e falo, qual é o seu estudo? Professor, eu passo 5 horas, eu pego uma cifra da internet e toco vários hinos. Isso é um estudo? Não, você simplesmente está só tocando cifras. Agora, se você chega para mim e fala, professor, eu estou passando, 20 minutos por dia, meia hora estudando. Eu falo, o que você está estudando? Eu pego dessa meia hora, eu tiro 5 minutos para me estudar encadeamentos de acordes, 5 minutos eu aproveito para me estudar escalas, 5 minutos eu estou estudando campo harmônico, 10 minutos eu estou tirando algumas cifras, mais 5 minutos eu estou estudando ritmos. Beleza, aí você está aprendendo e você está usando o seu tempo com inteligência, você está estudando direcionado, aí tem foco, tem direcionamento, aí você vai aprender. E precisa ter dom para isso? Não. Precisa ter facilidade para isso? Não. Precisa ter força de vontade e um método consistente, um método correto para você poder aprender. É a mesma coisa, você nunca foi para a escola. Vou dar um exemplo, por exemplo, extremo aqui, só para vocês entenderem. Uma pessoa que vai para a escola, por que todos nós vai para a escola? Para poder aprender. Poderia estudar sozinho em casa? Não. Se você não tem alguém instruindo, não tem como você aprender. Agora, se você tem um pai, por exemplo, como que chama aquilo lá, gente? É homeschool, por exemplo. Igual a gente tem uma amiga nossa que tem os filhos dela, que é tudo em homeschool. Para quem não sabe o que seria isso, é quando você coloca seu filho para estudar em casa. Ao invés de você mandar ele para a escola, você vai ensinar ele. Só que, mesmo assim, os pais ainda recebem várias apostilas, é um método para poder seguir, e os pais vão estar instruindo. O pai é como se fosse o professor, mas não é da cabeça do pai. Vai existir um cronograma que os pais têm que seguir junto com os filhos. Então, essa nossa amiga, ela trabalha desse jeito com os filhos dela, inclusive eles são lá da nossa igreja. E o que acontece? Até os pais têm que saber para poder ensinar os filhos.
Se não, se fosse assim, ninguém precisaria ir para a escola. Todo mundo aprenderia a ler, escrever, fazer conta, história, tudo isso dentro de casa. Por que, que não acontece muito isso, não é muito comum? Porque a gente não tem esse conhecimento. Então, até o pai que vai ensinar para o filho precisa estudar antes para conseguir transmitir esse conhecimento. É a mesma coisa com a música. Muita gente às vezes fala, eu vou aprender sozinho. Você pode passar a vida inteira. Sozinho você vai pegar pequenos fragmentos, como eu disse para você, mas você nunca vai ser um músico completo. Pode ver, muita gente fala, eu tenho vários amigos, tenho um irmão, todo mundo tem um amigo assim, eu tenho um irmão lá da minha igreja que toca e nunca fez aula. Será que ele é um músico completo? Será que ele sabe muito bem ler cifra, ler partitura, tocar de ouvido, ler tablatura? Normalmente, essas pessoas têm muita defasagem no estudo. Elas tocam só de ouvido, mas se você coloca uma partitura na frente dela, ela não sabe. Ou às vezes só consegue tocar lendo uma cifra. Se precisar colocar uma partitura na frente dela, ela não vai ler. Se você fala de teoria, ela não vai entender. Então, nós que somos músicos cristãos, temos que ser exemplo e temos que ser os melhores músicos. Por quê? Fora da igreja, as bandas que tocam, elas não precisam ter esse conhecimento todo que a gente precisa ter dentro da igreja. Normalmente elas tocam um estilo só. Uma banda que toca fora da igreja profissionalmente, ela vai tocar um estilo só. Por exemplo, ele toca só sertanejo. Ele tira aquele repertório e vai fazer o show sempre desse jeito. Nós na igreja tem orquestra, você precisa saber ler bem partitura. Nas igrejas você precisa tocar, por exemplo, de ouvido, porque o irmão simplesmente levanta e começa a cantar o hino, você precisa saber tocar de ouvido. Os irmãos cantam o hino, que vai ser vários gêneros diferentes, vai ser, por exemplo, forró, que vai ser os corinhos de fogo, vai ter sertanejo, rock, vai ter todos os estilos dentro da igreja também. A gente tem que ser um músico muito mais completo. E para isso você precisa estudar. E as pessoas hoje em dia, elas usam de desculpa ainda para não estudar, para enterrar o talento. O que é que as pessoas falam? Que eu não preciso estudar, eu vou aprender sozinho, pela misericórdia de Deus. Ou então o que as pessoas falam? Isso é tudo desculpa para não ter esforço. Isso é preguiça, na verdade. Muita gente tem preguiça e aí começa a usar essas desculpas. Eu não vou estudar por conta da minha idade. Que eu não tenho condições. Que eu não consigo porque não tem professor na minha cidade. A gente sempre vai ter um Isso é só desculpas que a gente coloca para não fazer bem feito a obra de Deus. Por quê? Se você parar para pensar, as pessoas que são dedicadas mesmo, vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. O pastor da nossa igreja, eu admiro muito ele. E ele é uma pessoa que sempre está estudando. Ele usa desculpa. Você vai ouvir a palavra dele, a pregação, as pessoas falam, mas não tem espiritualidade. Não tem nada a ver espiritualidade com conhecimento. Não quer dizer que porque você faz um curso de teologia, você vai ser menos espiritual. O que vai te tornar mais espiritual ou menos espiritual vai ser a sua busca por Deus. Agora, eu nunca vi na minha vida você buscar conhecimento e isso anular a espiritualidade. Você tem que ter as duas coisas. E não adianta você ser espiritual também e não estudar, porque se você não estudar, você vai falar tudo errado e vai interpretar tudo errado a Bíblia, ou vai tocar tudo errado na sua igreja e vai ser espiritual. Mas o que adianta você ser espiritual e fazer mal feito? Tem que ter as duas coisas, tem que ser espiritual e também ter o conhecimento. Inclusive, o que fala na palavra de Deus? Que o povo de Deus perece por falta de quê? De conhecimento. Então, muita gente, às vezes, espiritualiza as coisas, mas deixa de ter o conhecimento também. A gente tem que ter as duas coisas. Então, lá na igreja, eu gosto muito dele porque ele entende do que ele está falando, ele estuda, ele sempre está buscando conhecimento. Na música, a mesma coisa. A banda, para vocês que não estão situados, quem não sabe, lá na igreja que eu congrego, chama IMUS, Igreja Missionária Unida dos Campos Elíseos. Lá, quem congrega lá é a banda Central 3. Muitos de vocês conhecem vários hinos da Central 3. São excelentes músicos. Eles têm o espiritual, mas também têm o conhecimento. Eles sempre estão estudando, têm instrumentos bons, estão buscando conhecimento, aprender. Então, a gente tem que lembrar que existe esse outro lado também. Não estou anulando o espiritual, todo mundo tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que buscar a Deus, mas também temos que ter o conhecimento. Senão não adianta vir aquela igreja fervorosa com todo mundo tocando tudo errado. Ou às vezes é uma igreja fervorosa que não tem um músico sequer lá naquela igreja. Então quem são essas pessoas que vão estar tocando nessas igrejas futuramente? Vai ser vocês. E como que a gente faz para conseguir aprender? Professor, tá difícil, tá uma luta aqui. Estuda direcionado, com inteligência. Não pegue apenas pequenos fragmentos da internet. Pega um curso que tem começo, tem meio, tem fim. Busca um professor na sua cidade para você poder tirar suas dúvidas.
Você pode entrar no conservatório, pode entrar numa escola de curso livre, pode comprar um curso online, que hoje em dia tem um monte na internet, mas busca conhecimento. Por quê? Vai ter um conhecimento mais formal, vai ter um começo, um meio, um fim, você não vai pegar pequenos fragmentos, mas você vai entender o contexto, tudo como um todo, a informação como um todo e não pequenos fragmentos. Então, muita gente está perecendo aí, ó, tá tendo dificuldade, está desistindo, não é por falta de incapacidade sua, não, não é por dificuldade, e sim por falta de preguiça, por ter muita preguiça. Muita gente tem preguiça de estudar, de buscar informação, ou tem preguiça de assistir uma aula, de tentar treinar, de tentar praticar, e aí começa a falar que é porque não tem dom. Eu também não tenho dom e nem por isso eu deixo de tocar, de adorar a Deus e de tocar com excelência. Então busca informações corretas, verdadeiras, que todo mundo vai ter capacidade de aprender. Tá bom? Então, esse era o tema que eu queria trazer aqui para vocês, porque eu vi que muita gente estava tendo essas dificuldades na hora de estar estudando, na hora de estar aprendendo, e muita gente está desistindo e está enterrando o seu talento. Então, não vamos enterrar o nosso talento, e sim vamos granjear cada vez mais eles. Vamos desenvolver o talento que Deus confiou nas nossas mãos para a gente conseguir aprender, evoluir e tocar e adorar a Deus com excelência. Tá bom? Agora vamos para a parte da mentoria. Quero ler algumas perguntas aqui que eu vi que alguns de vocês deixaram aqui e vou estar respondendo. Quem quiser também participar aqui por vídeo chamada, pode mandar aqui a sua notificação que eu vou estar aceitando. Você pode também deixar aqui em texto, tem bastante perguntas aqui que eu vou estar lendo também. E vamos ser um pouco mais prático. Então, quem tiver alguma dúvida, pode chamar aqui por vídeo chamada ou deixar aqui. Não vamos tentar fugir do foco, não. Vamos responder aqui, tirar todas as dúvidas de vocês. Venina J. Soares falou aqui: oi, professor, eu estou aprendendo ainda teclado. É difícil, mas não vou desistir. Deus abençoe você e um grande. Vixe, não entendi aqui, hein? E um grande professor. Ah, tá. Você é um grande professor nos acordes. Estou nos acordes ainda. Legal. Se você está nos acordes, Venina, o que eu indico você fazer é praticar não só os acordes isoladamente, mas tocar bastante hinos também. Então aqui eu vou tentar responder as perguntas de vocês e direcionar um pouco mais para vocês conseguirem desenvolver. Aprender os acordes, ao invés de vocês tentarem aprender todos os acordes maiores e todos os acordes menores, que são muitos, só acordes maiores são 12, porque é dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido e si. São 12 acordes maiores e mais 12 acordes menores. Ao invés de vocês tentarem aprender todos esses 24 acordes, que são muitos, o que eu indico é você já começar aprendendo os acordes diretamente para aplicar dentro do hino. Por quê? Para você decorar 24 acordes já vai demorar muito. E ainda conseguir aplicar eles, trocar rápido, vai levar muito tempo. Então, o que eu indico para vocês que estão iniciando agora nessa parte dos acordes? Comecem diretamente aprendendo os acordes de alguns hinos. Por exemplo, aqui no nosso Instagram tem vários hinos que eu ensino com 3 acordes. Então, por exemplo, um hino conversão, por exemplo, só. Pega um hino conversão, tem 3 acordes, dó, fá e sol. Aprende só esses 3 acordes e já toca o hino. Por quê? Dessa forma você vai estar aprendendo já novos 3 acordes, já vai estar praticando a troca deles e automaticamente você vai estar se motivando também tocando seus primeiros hinos. E assim por diante, vocês pegam outro hino que tem outros acordes, vai treinando também, aprende só os acordes daquele hino, treina para conseguir tocar, vocês vão estar praticando os acordes, decorando, treinando o ritmo, a troca dos acordes e vai estar se motivando por estar tocando um hino também. E conforme vocês forem evoluindo, aí vocês vão aprofundando mais em cada um dos temas. Quem toca teclado, aí não estudem simplesmente os acordes isolados, eu sugiro vocês estudarem já os acordes dentro do encadeamento. Para quem não sabe o que é encadeamento, algumas pessoas confundem com a inversão de acordes, mas é quando você encontra os acordes o mais próximo possível. Já aprendam do jeito certo, porque vai ficar mais fácil, vocês vão economizar tempo e não vai ter tanta dificuldade, já vai estar aprendendo também do jeito certo. Não vai ter que aprender de 2 formas diferentes, do jeito errado e depois aprender o certo. Vocês já vão aprender a forma correta diretamente. Isso vai ajudar e vai encurtar muito o caminho de vocês, tá bom? E brigadão também pelo elogio aí, por gostar das nossas aulas. Silva Cida falou: por isso digo que leva tempo, mas quero aprender tudo. É isso aí. Aprender leva tempo mesmo e é algo que a gente coloca na nossa vida para poder estar estudando o resto da vida. Eu tô com 32 anos, vou fazer 33 agora em março, no começo do ano. Eu já toco há quase 20 anos e eu vou passar mais o resto da minha vida estudando. Ah, professor, mas eu já tenho 60 anos, já tenho 70 anos, isso não é para mim. Você não vai viver? Mas sei lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos,
Todos nós vamos viver. Ninguém sabe quando a gente vai morrer, se é daqui um dia, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 50 anos. Então comece hoje. Por quê? O tempo vai passar para mim e para vocês. Agora, se você fizer uma escolha de estudar hoje, daqui 5 anos ele vai passar. E aí você vai olhar para trás e vai falar, nossa, hoje já estou tocando. Ou se você não fizer nada por isso, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, bem que o professor falou, se eu tivesse começado naquele dia que ele falou, hoje eu já estaria tocando na minha igreja. Então é importante vocês entenderem isso também, tá bom? O Silva chamou aqui para estar participando. Cadê? Com perguntas. Deixa eu só achar aqui. Beleza. Aqui, ó. Silva Cida, se não tiver perseverança em buscar e aprender, nunca vai sair do lugar. Nunca mesmo. Não tem como aprender se não estiver estudando. Da Silva falou aqui, ó. Tudo queremos conquistar, devemos lutar pelo nosso objetivo. Sem luta, não tem como aprender. Professor, você tem. Aí eu já respondi, não tenho dom, só tenho talento e muita força de vontade e muito esforço. Se eu tivesse dom, eu não teria dificuldade na hora de estar aprendendo. Na verdade, seria um presente de Deus e eu já saberia tocar. Mas eu precisei ralar muito e até hoje eu ralo muito para me poder aprender. Então, não tenho dom, não, só tenho muita força de vontade, tá bom? A Elisene Dias, nossa aluna, falou: eu tenho muita dificuldade para aprender, então tenho que estudar muito mais. É isso aí, Elisene, você tá igual eu tenho muita dificuldade também. O que é interessante, muita gente às vezes quando vê a gente tocando, as pessoas que parece que tem mais facilidade, quando vê a gente tocando, não sabe o quanto que a gente precisou estudar antes. Então todas as pessoas que vocês vê tocando, normalmente elas vão estar mostrando que elas já sabem. É a mesma coisa essa questão de internet, de filtro. O que as pessoas mostram na internet? Só vai mostrar para vocês as coisas boas. A gente nunca mostra a realidade. Até eu ouvi essa frase, eu achei muito interessante. Eu acho que eu vi ontem que as pessoas estavam falando. O que as pessoas mais mostram na internet não é a realidade delas. A realidade a gente nunca vê das pessoas. Você vai ver na internet o quê? Sempre casais felizes. Você nunca vai ver uma briga de casal, você nunca vai ver as discussões que elas têm, os atritos que elas têm. Você nunca vai ver pessoas no Instagram aqui principalmente desarrumados, você vai ver as pessoas toda maquiagem, toda maquiada, com filtros. Você vê as pessoas todas bonitas. Você não vê aquela mulher que você vê aqui no Instagram toda bonita, você vê ela acordando todo dia, você vê ela sem filtro, você vê ela sem maquiagem. É a mesma coisa na música. Quando você vê os músicos que estão tocando super bem, eles estão tocando o quê? O que eles estão ensaiados, o que eles já têm prática para tocar. Quando vocês veem eu tocando, vocês falam, nossa, o professor toca muito bem. Mas ninguém viu eu estudando aquilo lá, ninguém viu eu passando 12 horas para tocar aquilo. Um exemplo disso, o vídeo que vai sair em breve, que eu falei que eu vou mostrar para vocês. Tem um hino que eu gravei com meu irmão e uma moça, a gente gravou o arranjo do hino, como que ele chama? É Cicatrizes. Esse hino, que é o hino Cicatrizes, para vocês terem uma ideia, quando vocês verem a gente tocando, vocês vão se admirar. Todo mundo vai falar, nossa, como que ela canta bem, nossa, como que o professor, o irmão dele, tá tocando bem. Mas ninguém viu o trabalho que deu pra gente gravar. Esse vídeo, para vocês terem uma ideia, a gente levou 18 horas para gravar um hino. Só que quando vocês verem tudo editadinho, tudo bonitinho, as pessoas vão achar que a gente simplesmente pegou o instrumento e saiu tocando e saiu aquilo lá de primeiro. Não, a gente levou 18 horas, a gente tentou e deu mais de 100 vezes, 100 tentativas para sair uma versão do hino, para sair uma gravação. Aí quando a gente vê na gravação tudo bonitinho, com filtro, editado, as pessoas olham e falam, nossa, olha só, que dom maravilhoso que o professor tem, que dom maravilhoso que o irmão dele tem, mas ninguém viu as 18 horas que a gente passou para tentar tocar um hino. Ele vinha aqui, a gente ficava 4 horas direto tocando o mesmo hino, repetindo e errava, voltava, errava. Foram 18 horas para sair o hino. Aí quando as pessoas olham aquele vídeo e falam, nossa, que facilidade que eles têm, que dom lindo que eles têm. Não tem nada de dom. Se fosse dom, eu tinha pegado aquilo e já saído tocando já de primeira vez. No máximo eu teria levado 10 minutos para tocar aquele hino. Mas é muito esforço, muito suor. E é a mesma coisa, quando vocês vê grandes músicos tocando, normalmente é transpiração, é muito esforço, é muito treino que as pessoas têm. E aí você só vê o resultado.
Então, não se enganem quando vocês veem pessoas tocando muito bem. Normalmente é muito estudo. E o que eu vou mostrar para vocês, assim como eu falei da questão do filtro, vai ser o que eu tô tocando super bem, o que eu já aprendi lá atrás e o que eu domino. Vocês não vão ver eu tocando aqui na internet, coisa que eu não sei. O que eu tô estudando nesse momento, que eu ainda não domino, eu não vou tocar aqui porque eu sei que eu vou errar tudo, vai ficar feio. Por que, que eu vou tentar tocar e mostrar para vocês algo que eu ainda estou aprendendo? Então, o que eu estou aprendendo e estou melhorando, eu vou esperar ficar bom para depois eu tocar aqui. Quando vocês verem eu tocando, vai falar: nossa, que maravilha, olha o professor tocando, que bonito, mas são coisas que eu estou estudando ainda. E só quando eu estiver tocando bem que eu vou mostrar para vocês. E todos os músicos que vocês veem é a mesma coisa. Eles erram também, tem coisas que eles estão estudando também. Não existe um músico que sabe tudo do mundo, até porque música é infinito. Não existe ninguém no planeta Terra que sabe tudo sobre música. E as pessoas só vão tocar e mostrar para vocês o que elas sabem melhor. Então, eu sou um ser humano normal, assim como todos vocês. Não tenho dom, não tenho facilidade, mas eu tenho muita força de vontade e sempre busquei o conhecimento. Sempre tive bons professores, mentores, pessoas que me instruíram e que me instruem para me chegar num nível superior. Assim como eu estou incentivando vocês também de ter um curso, de ter um professor para poder estar instruindo vocês, ao invés de você simplesmente pegar pequenos fragmentos da internet. É importante pegar pequenos fragmentos, assistir vídeos no início, sim, isso vai te motivar e vai te mostrar o caminho. Só que depois, se você quer se profissionalizar, quer se tornar um músico muito melhor preparado para tocar no Reino de Deus, aí vocês precisam de algo a mais, que é um curso para poder estar evoluindo e se desenvolvendo, porque isso vai facilitar muito mais e você vai ter o contexto de tudo isso, tá bom? A Mari Vineardi, acho que ela é a nossa aluna também. Eu me acostumei a orar antes de estudar, dá muito certo. Sim, orar não é algo ruim, é muito bom e é importante a gente pedir também sabedoria de Deus. Só que não adianta só orar e não ter ação também. A gente tem que ter as duas coisas, orar e depois agir, tá bom? É... Tem muita gente aqui conversando. Vamos deixar as dúvidas aí, galera. Quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. É muito bacana, tô gostando demais, galera, de poder fazer essas lives aqui no Instagram. Normalmente eu faço lá no YouTube, inclusive eu quero fazer esse convite para vocês. Quem é novo aqui ou quem só segue a gente aqui no Instagram, sigam a gente nas outras redes sociais, principalmente lá no YouTube, Melodias e Riffs também, porque lá a gente faz as nossas lives práticas com o violão, com o teclado. Inclusive, quem não assistiu essas aulas, vão lá no meu canal do YouTube, que antes de ontem, na quarta-feira, eu fiz uma live tirando o hino de ouvido no violão, ficou incrível, eu tirei ela inteira e expliquei todo o processo de como que funciona. E ontem, para os tecladistas, eu também fiz uma live tirando o hino no teclado também de ouvido, explicando todo o passo a passo. Então, é legal vocês irem depois lá no canal Melodias e Riffs assistir essas aulas. E tem vários outros hinos, várias outras videoaulas aqui também no Instagram, para vocês estarem aprendendo. Então, é só seguir Melodias e Riffs em todas as redes sociais. Estamos aqui no Instagram, no Facebook temos nossa página, tem o canal do YouTube, estamos no Telegram, no TikTok, na Twitch, temos também nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Vocês encontram a gente em todas essas redes sociais escrevendo Melodias e Riffs, tá bom? Tavares Darlene, nossa aluna, falou: professor, eu estou com dificuldades em alguns dedilhados, mas estou treinando. É isso aí. Algumas coisas vocês têm que entender o seguinte, ó. Isso aqui eu vou falar para Darlene, mas serve para todos vocês. Às vezes a gente está acostumado com a nossa zona de conforto. O que seria a nossa zona de conforto? Por exemplo, alguns assuntos a gente vai ter mais facilidade do que outros. Por exemplo, algumas pessoas têm mais facilidade em aprender os acordes, algumas pessoas têm mais facilidade, por exemplo, com ritmos, mas quando chega nas pestanas tem mais dificuldade, por exemplo. Então, não quer dizer que todos os assuntos que a gente estiver estudando, a gente vai levar ao mesmo tempo. Assim como eu dei o exemplo para vocês. Os hinos, quando eu vou tocar, normalmente, quanto tempo eu levo para me tirar um hino, para me gravar? Eu levo no máximo 4 horas. Eu pego um hino, um arranjo novo, aprendo, 4 horas, aprendi, já gravo e pronto, já funciona. Dependendo do hino que eu tiro, eu consigo tirar em 10 minutos. Eu consigo gravar muito rápido, mas existe algumas coisas que vai dar mais trabalho. Por exemplo, que eu dei aqui para vocês, o hino Cicatriz que eu fui gravar com meu irmão, eu levei 18 horas. Isso é comum? Não. Mas eu tô acostumado sempre a gravar e aprender os hinos muito mais rápido, em 10 minutos, em 1 minuto, em 1 hora. Só que esse foi um hino atípico que eu levei 18 horas. Eu precisei de mais tempo. E às vezes a gente está acostumado em aprender as coisas tão rápidas que quando demora a gente quer desistir ou acha que tá... desculpa aí, galera.
a gente acha que está muito difícil ou que a gente não vai conseguir aprender. Assim como a Darlene está falando, ela estava acostumada sempre a aprender todos os conteúdos muito rápido. E agora que ela chegou nos dedilhados, ela está com um pouco mais de dificuldade e por conta disso ela falou, tá muito difícil. Mas isso é muito comum, é muito normal. Vai ter alguns lugares que a gente vai travar mais. Então, o que acontece, galera? Se vocês tiverem dificuldade em algum lugar, em algum tema, isso é muito comum. O que precisa fazer? Treinar mais, assim como eu precisei de 18 horas para gravar um hino, talvez vocês vão precisar de 18 horas para tentar dominar um assunto. Talvez vocês vão levar um mês, talvez vai levar 3 meses para conseguir desenvolver um conteúdo. Um exemplo disso que eu lembro certinho, na faculdade, a gente sempre tinha as nossas aulas práticas e a gente, quando saía dessas aulas, a gente começava a conversar justamente sobre isso. A gente falava, o que você estudou hoje? O que você estudou hoje? Normalmente a gente tinha aula uma vez na semana e essas aulas a gente aprendia uma música, aprendia alguns conceitos, alguns conteúdos e tinha que aplicar dentro dessas músicas. E às vezes a gente levava no máximo uma semana, a gente tirava duas músicas e apresentava para o professor e na outra semana ele passava outro conteúdo, a gente estudava, depois a gente ia seguindo desse jeito. Só que eu lembro que teve uma música, eu nunca esqueço, o nome dela é Stella by Starlight. É um jazz que a gente estava criando lá, que era um arranjo, mas não era só tocar música, tinha os conceitos que o professor sempre estava passando para a gente aplicar. E eu cheguei na primeira semana, fiz a música, levei, para mim estava perfeita. Cheguei lá, o professor viu, avaliou, falou, muito legal. Agora você vai estudar e vai aplicar esses outros conteúdos em cima dessa música. Aí eu fui, voltei para casa, estudei, deu 2 semanas, cheguei lá, ele falou, ficou muito legal, mas dá para tocar desse outro jeito. Eu sei que eu fiquei 2 meses dentro de uma música só, uma música. Eu passei 2 meses nela. E eu fiquei super frustrado, eu falei, nossa, mais 2 meses na mesma música? Só que tudo que eu aprendi dentro dessa mesma música, eu levo para minha vida inteira. Então eu demorei 2 meses para me aprender uma música, mas todas as técnicas que eu aprendi dentro dela eu aplico em todas as outras músicas que eu toco hoje em dia. Então essa aula de 2 meses valeu por muito mais do que isso. Então é legal vocês entenderem isso, que às vezes vocês vão levar muito mais tempo em uma técnica, mas isso é muito comum. O importante é não desistir e treinar mais. Tô com dificuldade nisso aqui. Então é o que você mais precisa treinar para conseguir dominar. Nem tudo a gente consegue aprender em pouco tempo, tá bom? A Cristina Nascimento falou aqui, eu não consigo fazer o dedilhado, então você precisa estudar algumas coisas antes, se você não consegue aprender o que você está comentando aí. Como eu disse para vocês, é uma construção, entendeu? A Maria também está falando aqui que não consegue. Isso é uma construção, vocês precisam entender que não é simplesmente você tentar aprender a tocar qualquer coisa a hora que você quer. É a mesma coisa, vocês estão iniciando agora. Principalmente quem não sabe nada, vamos supor as pessoas que estão no começo agora, ainda não tocam na igreja. Se eu chegar aqui para você e falar, vamos estudar hoje modos gregos, hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a escala frígio. Vai fazer sentido para você? Você vai conseguir entender? Não, provavelmente não. É a mesma coisa essa questão do dedilhado. Tem muita gente que é muito iniciante e não sabe fazer ritmos ainda, não sabe muito bem acordes, não sabe encadeamentos e querem fazer dedilhado. Vocês não vão conseguir. Não é por falta de capacidade de vocês, e sim por vocês não ter construído uma base sólida antes. Então não é simplesmente querer fazer algo que vai tornar vocês possíveis em conseguir tocar aquilo. Vocês precisam construir uma base. Professor, eu quero aprender a fazer caged. Daí eu falo para vocês, você sabe fazer pestana? Não. Então como você quer fazer caged antes? É a mesma coisa, dedilhado. Dedilhado é um assunto que você tem que vir construindo. Você tem que saber tocar os hinos com poucos acordes, tem que saber fazer bem os ritmos, tem que saber sobre inversões de acordes, tem que saber os encadeamentos de acordes, para depois pensar em fazer dedilhado. Então muitos de vocês provavelmente não estão conseguindo justamente porque vocês estão pulando muitas etapas. Então por isso que eu falo para vocês, de ter o conhecimento, inclusive que eu falei muito no começo sobre isso, de ter um conhecimento mais sólido, vocês construir esse conhecimento. Não é simplesmente querer aprender e estudar qualquer coisa porque vocês acham da cabeça de vocês que tem que aprender aquilo. Você precisa construir isso. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa, uma criança que está, por exemplo, na primeira série, você querer passar um conhecimento do colegial. Ele vai conseguir acompanhar? Não, ela é uma criança que ainda não passou pela base. E como que ela vai entender um conteúdo avançado de colegial, do terceiro colegial, do segundo colegial, ou do oitavo ano?
se ela ainda está no primeiro ano. É a mesma coisa dedilhado. Então vocês precisam de construir. Então dentro do nosso curso, inclusive, existem os módulos, eles são organizados todos de forma didática. Cada aula não está ali aleatório, cada aula é uma construção numa forma cronológica para que ninguém trave e todo mundo consiga seguir esse padrão, consiga evoluir, tá bom? A Tamara Nogueira falou, professor, você é muito top. Não gravei nenhum vídeo. Quando entrar de férias, vou estudar bastante. Aê, Tamara, é isso aí. Pode ficar tranquila. Vai no seu ritmo aí, treinando, estudando. E conforme você for conseguindo estudar e gravar os vídeos, eu vou estar sempre à disposição com os nossos alunos lá no grupo do WhatsApp para avaliar cada um de vocês, tá bom? E obrigado aí pelo elogio. E obrigado pela participação aqui juntamente com a gente também. É... A Dite Gomes, nossa aluna também, falou: também tenho muita dificuldade para aprender, mas não vou desistir. É isso aí, Dite Gomes. O importante é sempre estar estudando. Sempre a gente vai ter algum assunto, alguma coisa que vai dar trabalho, que a gente vai travar, mas isso faz parte do estudo. Ai, meu irmão tá participando aqui também, o Jackson Junk. E aí, meu caro? E aí, meu irmão? Bom demais? Então, esse aí é meu irmão que também levou 18 horas para gravar o hino. Em breve eu vou fazer aqui ó, um podcast com ele. A gente fez um podcast há muito tempo. Eu estava viajando ainda, mas eu quero trazer ele aqui para poder estar fazendo um podcast. E quem é nossos alunos também de teclado, em breve eu vou ver com ele para a gente estar fazendo uma aula aqui exclusiva com ele. Então, como ele é muito bom de teclado, ele vai trazer uma aula aqui para vocês de condução harmônica, aquelas aulas que a gente faz de sábado. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer mais ou menos daqui umas 3 semanas. Vou estar alinhando aqui com o meu irmão para a gente estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês e também fazendo um podcast aqui para ele poder contar um pouquinho do testemunho dele, para ele poder tocar aqui teclado e inspirar um pouco mais cada um de vocês, tá bom? E a Cristina Nascimento falou: nossa, você é 10, amo as suas explicações. Valeu, Cristina, muito obrigado, fico muito feliz com o carinho de todos vocês aqui juntamente comigo, tá bom, galera? Então essa foi a nossa live aqui no Instagram. Vocês estão gostando, galera? Coloque aqui, interajam aqui juntamente comigo. Vocês estão gostando dessas lives sendo feitas também aqui no Instagram, respondendo pergunta? Coloca nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de live. Se vocês estiverem curtindo, eu vou continuar trazendo outros dias também, lives assim de mentoria ao vivo. Tirando as dúvidas de vocês, porque normalmente a gente faz aquelas lives práticas no YouTube, eu não vou parar com elas, vou continuar fazendo normalmente, mas eu acho que é interessante também ter essas lives aqui no Instagram, porque é uma forma de eu poder estar respondendo as dúvidas, as perguntas de vocês. Às vezes quando a gente faz lá no YouTube, é muito corrido, é muito conteúdo, mas não dá tempo de vocês poderem estar compartilhando, conversando comigo, podendo tirar as dúvidas, e é legal também esses comentários que vocês deixam aqui, porque é uma forma também de eu entender um pouco mais sobre as dificuldades que cada um de vocês tem, porque através dos comentários de vocês eu entendo melhor quais são as dificuldades, as facilidades que vocês têm, o que vocês querem aprender, e aí eu consigo alinhar e trazer lá no canal do YouTube as nossas lives práticas em cima dessas dúvidas que vocês têm, tá bom? Então isso é muito importante e eu vou continuar, tô vendo aqui, ó, muita gente falando, ó, sim, amo, posta aí para nós esse vídeo de vocês, vou postar assim em breve, ainda não está pronto, está sendo editado, mas em breve vou trazer. E eu sempre vou estar trazendo esses tipos de lives aqui também no Instagram para poder tirar as dúvidas de vocês. Então é importante vocês estarem sempre ligados nos stories aqui, porque eu sempre vou avisar quando tiver live lá no YouTube ou quando for aqui no Instagram para vocês não perder. Iracília falou aqui, ó, professor, nos tire uma dúvida. No Ré bemol, por que o Fá continua sendo Fá? Que... Me ajuda aí, gente, a entender. Professor, nos tire uma dúvida. No Ré bemol, por que o Fá continua sendo Fá? Como assim no Ré bemol o Fá continua sendo Fá? Não entendi sua dúvida. Especifica melhor aí, Iracília, para me poder te responder melhor. Eu não entendi sua dúvida. Por que o Fá continua sendo Fá no tom de Ré bemol? Não entendi a sua dúvida, sinceramente. A Cristina também nos ensina
Tavares, muito bem, professor. A primeira live que estou assistindo aqui, gostei. Que legal, essa é a nossa segunda live que a gente está fazendo aqui no Instagram. A gente fez uma outra no meio dessa semana, acho que foi terça-feira ou segunda-feira, se eu não me engano. Foi terça-feira que a gente fez, inclusive, quem quiser assistir, foi um pouco mais avançado, que eu expliquei um pouco mais. Um aluno aqui que estava perguntando sobre nomenclatura de escrita de cifras, a gente falou sobre alguns temas assim, mas foi incrível também. Depois vocês podem estar assistindo, tá? Acho que é no IGTV que tá ficando salvo, Jace? Tá no IGTV para vocês poderem ver também, tá? A Silva Cida, muito bom, glória a Deus. Um abraço para sua esposa, sentindo falta dela nas lives. Então, Silva, é que a gente já tá de 8 meses e meio, então já tá prestes a ganhar nossa filhinha, nossa bebezinha. Então, por isso que a gente está assumida aqui dos podcasts. Mas em breve nossa filha vai estar por aqui e ela vai conseguir participar das nossas lives. E agora, antes da gente fechar, prestem muita atenção, um recado muito importante. Agora que vocês falaram da Jace, eu lembrei. Muita gente falou que estava querendo participar dos nossos cursos de violão e de teclado gospel, mas para quem não sabe, nossos cursos não ficam abertos o tempo todo. Nosso curso de violão e de teclado gospel a gente trabalha com turmas. Por que a gente trabalha com turmas com o nosso curso? Porque tem um acompanhamento. Além de ter as aulas, a plataforma, tudo gravado para vocês estarem aprendendo, se desenvolvendo, a gente também tem um acompanhamento, que são as mentorias que eu faço com os nossos alunos. E por conta disso, a gente precisa trabalhar com turmas. Não é simplesmente uma aula, igual muita gente faz, que fala, você vai adquirir o curso, vai aprender, e aí simplesmente te coloca dentro de um curso e você fica perdido, não tem com quem perguntar, não tem um acompanhamento. Nosso curso, vocês têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde os alunos mandam vídeos, mandam suas dúvidas e eu avalio cada um deles. Temos as nossas aulas ao vivo, agora vai começar a ser a cada 15 dias, tem as aulas pelo Zoom, fora todo o conteúdo que a gente tem também gravado. Então, por conta disso, a gente faz nossas aulas, nossos cursos sempre por turmas. E eu tinha falado para vocês que seria a última turma que a gente ia abrir do nosso curso de violão e de teclado gospel, mas muita gente está pedindo, falando que quer participar ainda esse ano e a gente não sabe quando vai abrir novamente as novas turmas dos nossos cursos, porque a gente está de 8 meses e meio e nossa filha pode nascer a qualquer momento. Então eu já desmarquei todos os meus compromissos, inclusive eu teria alguns eventos, alguns shows para fazer esse final de ano, mas eu precisei desmarcar todos eles porque a nossa filha pode nascer a qualquer momento. Eu tenho que estar aqui atento para me poder ir com a gente para o hospital. Então, por conta disso, a gente vai fazer na Black Friday a última abertura de inscrição para os nossos cursos, tanto de teclado gospel quanto de violão gospel. Vai acontecer isso no dia 26 de novembro, daqui mais ou menos uns 15 dias, não sei. Então vai ser bem no dia da Black Friday. A gente vai passar mais informações para vocês de tudo que tem dentro do curso, de como vai funcionar, valores para vocês mais para frente. Como está um pouco mais longe, então a gente vai esperar para passar essas informações para vocês. Então já se preparem quem quiser fazer parte dos nossos cursos, porque a data já está definida, que vai ser a última turma do nosso curso de violão gospel e de teclado gospel, que vai ser dia 26 desse mês na Black Friday, tá bom? Vai ser incrível e eu espero todos vocês. Se por acaso tem algum aluno aqui que está acompanhando a gente, que está assistindo aqui, se você faz parte do nosso curso de teclado gospel, mas quer adquirir o curso de violão gospel, também vai ser interessante, você vai ter essa possibilidade. E quem faz parte do nosso curso de teclado gospel, que é o curso de violão, ou de violão, e que é o curso de teclado, também vai ter essa possibilidade. Só lembrando aqui que vai ser a última turma desse ano, e estamos torcendo para nossa filha ainda segurar mais um tempinho, porque senão, se ela nascer antes, vai ser bem complicado a gente fazer essa abertura de inscrições. E também, ano que vem, eu não sei quando eu vou abrir mais as inscrições, porque a gente vai estar com um bebê pequeno aqui, com a nossa filhinha, não vai ter como a gente ficar abrindo as inscrições depois, até porque é muito difícil. Quando a gente abre as inscrições, tem que cuidar dos alunos, a gente tem que fazer essa abertura de inscrições, tem todo o suporte que a gente tem que dar, e ainda com filho pequeno vai ser bem difícil. Então, por isso que a gente vai fazer, e vai ser só um dia que a gente vai abrir as inscrições, vai ser só dia 26, quem quiser entrar, entrou, quem não quiser, não vai ter como entrar mais depois, eu não sei quando vamos abrir mais as inscrições. A gente tem um recado aqui para vocês. Ó, e a Jace falou aqui, para quem quiser receber todas as informações do curso em primeira mão, o link para vocês participarem. Ah, professor, como que eu faço para me receber todas essas informações em primeira mão? Aqui no meu perfil do Instagram, é só você entrar no meu perfil, quando terminar essa live aqui, clica no meu perfil, vai ter um link. Nesse link, bem no meu perfil, ele tem um link, acho que está destacado em vermelho. Azul, você clica nele, ele vai ter
ali o link para vocês entrarem no grupo de espera do WhatsApp. Esse grupo de espera vai ser onde a gente vai estar mandando todas as informações para vocês em primeira mão quando abrirmos as inscrições no dia 26. Então, quando terminar essa live, é só ir no meu perfil, clicar no link que você vai estar sendo direcionado para um link exclusivo, para um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente vai passar mais informações. Se ficar perdido, é só mandar uma mensagem aqui em inbox que a gente também ajuda e manda o link para vocês estarem no grupo de espera do WhatsApp para receber todas as informações em primeira mão, tá bom? A Iracília falou, desculpa, professor, é que as notas bemol é uma nota antes, mas aqui nos encadeamentos das quartas ré bemol, o fá não muda. Não entendi, mas manda sua dúvida depois com exemplo da Iracília, já que você é a nossa aluna, lá no grupo do WhatsApp, manda a fotinha também, que daí vai ficar mais fácil de eu poder estar te instruindo, tá bom? Manda lá sua dúvida no grupo do WhatsApp, se você é a nossa aluna, você já tem acesso, que daí eu te ajudo melhor lá no inbox, tá bom? E meu irmão falou aqui, ó, parabéns pela live, que Deus continue abençoando a sua vida sempre. Preciso trabalhar. Grande abraço, fica com Deus. Amém. Valeu pela participação aí, pela presença. Então é isso aí, galera. Então, Iracília, só mandar mensagem no nosso WhatsApp, que depois eu te instruo melhor lá no grupo, tá bom? E é isso, galera. Então, espero muito que vocês tenham curtido essa live. Espero muito que vocês tenham aprendido. Cliquem no link aqui, também no nosso perfil, para ficar ligadinho lá no grupo de espera do WhatsApp. Para não perder. Então, uma boa tarde para todos vocês e voltaremos novamente com as nossas lives na segunda-feira. Segunda-feira vai ter uma programação incrível. A gente vai começar a ter lives todos os dias novamente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, nessa semana e na outra também. Então vai ser incrível. Sábado e domingo não fazemos as nossas lives, mas vai sair vídeo normalmente para todos vocês. Então fiquem ligadinhos para não perder nenhum conteúdo. Então fiquem todos na paz. Até a próxima. Valeu. Tchau!